que vai trazer detalhes dessa situação no Afeganistão, incluindo vários protestos, contra o autoritarismo do Talibã. Bem-vindo de volta, Luca. Obrigado, Daniel. Boa tarde a você novamente. A gente viu que durante esse ano da volta do Talibã, a situação se deteriorou bastante. Algo que eu preciso também falar, tendo estado no Afeganistão pouco antes dos americanos saírem, é a diferença do país que eu consegui ver com meus próprios olhos e que hoje é vivido pelos afegãos. Grande parte das mulheres naquela época tinha direito de estudar, de trabalhar, por mais que a presença dos americanos seja criticada por muitos, aconteceram grandes avanços no aspecto humanitário, principalmente das mulheres e das minorias étnicas, os Hazaras. Aquilo que nesse momento tem sido bastante criticado pelas Nações Unidas por um aumento da violência contra esses grupos. Ontem, em virtude também desse quase um ano do Talibã em volta ao poder, muitas mulheres foram às ruas da capital Cabul protestar e tiveram uma resposta violenta dos talibãs que ameaçaram até atirar contra as manifestantes, ao mesmo tempo que o país vive uma crise humanitária generalizada, a falta de alimentos, a falta de itens básicos de necessidade por conta do Talibã ser um pária internacional, o Afeganistão hoje, sob esse governo, ser um pária internacional e não ter diálogo com nenhum outro país do mundo, diplomaticamente isolado, além da crise financeira, já que é um país em que vive 100% do dinheiro vivo, não há instituições financeiras que atuam no país, pelo menos não credenciadas em algumas partes, o que dificulta muito o acesso das pessoas aos bens de consumo e faz com que a fome se torne generalizada. Alguns calculam já quase 30%, 40% das pessoas vivendo fome e a classe média praticamente desapareceu. Há a grande elite daqueles que pertencem ao governo, aqueles talibãs mais influentes e uma massa enorme de miseráveis, pessoas que têm dificuldade de chegar aos itens básicos para a sobrevivência humana. É algo bastante complicado, ao mesmo tempo que a mídia não dá tanta atenção para esse assunto nesse último ano, e os talibãs provavelmente permaneçam por muitas décadas no poder, dado toda a infraestrutura de armas que os americanos deixaram para trás e que agora estão na mão dos mesmos. A situação é extremamente delicada. Agora, Luca, nesses 12 meses, desde que o Talibã assumiu o poder, as mulheres perderam praticamente todos aqueles direitos que elas tinham conquistado nos últimos anos, Você, salvo engano, já esteve no Afeganistão fazendo suas coberturas. Conta pra gente que direitos são esses que as mulheres perderam nesses 12 meses de gestão do Talibã. Olha, Daniel, exatamente, eu estive lá em 2021, pouco antes do Talibã reassumir o controle, e naquela ocasião a gente tem que mencionar que o Afeganistão nunca foi um estado secular, um estado laico, mas havia certas liberdades para as mulheres. Elas podiam andar livremente pelas ruas ou com outras mulheres ou simplesmente sozinhas, podiam estudar, podiam trabalhar nos comércios, algo que não existe mais em grande parte do país. A gente vê que muitas delas, principalmente no interior, só podem sair com a presença de um acompanhante masculino. E estudar é praticamente inviável, seja na escola, a alfabetização ela foi muito afetada por conta disso, e ensino superior é quase inexistente, além, é claro, das mulheres trabalharem no comércio, trabalharem com seja qual for a profissão que queiram. Nesse momento, a gente vê, então, a deterioração dos direitos das mulheres, elas sendo novamente colocadas em uma posição de cidadãos de segunda, terceira classe, com pouquíssimos direitos e respondendo diretamente aos seus maridos, que depois representam elas ou os seus pais, os seus familiares perante o governo. Realmente algo muito triste de você ver, porque o futuro desse país está comprometido, considerando que as mulheres são pelo menos 50% da sociedade e que hoje não contam com quase nenhum direito. Portanto, as entidades internacionais denunciam essa grave violação dos direitos humanos na teocracia fundamentalista do Talibã nesse mais de um ano que eles assumiram o poder. Tá certo, Luca Bassani trazendo todas as informações desse um ano do governo Talibã no Afeganistão. Daqui a pouco ele volta na programação com muito mais detalhes dessa notícia e também do continente europeu. Obrigado, Luca. Até já.